Silvana, prazer, seja bem-vinda. É uma honra ter você aqui, né? Minha colega de profissão, tenho admiração pela, pela sua capacidade, pelo seu profissionalismo. É uma grande especialista que a gente tem em Maringá. Aliás, nós só temos duas, né, que fazem estrabismo em Maringá e eu tenho muito apreço pelo seu trabalho. Então, eu trouxe você aqui, eu queria que o pessoal te conhecesse. Então, nós vamos conversar um pouco sobre oftalmologia, sobre estrabismo, sobre você. Conta um pouco sobre a sua formação, para o pessoal conhecer, de onde você veio, onde você se formou. Tá bom. Primeiro eu queria agradecer o convite, né? Uma honra também estar aqui com você. A gente já se conhece de longa data, né? Sim, Bom, eu sou do ABC Paulista, né? Sou de São Paulo. Fiz faculdade na Santa Casa de São Paulo. Faculdade, residência, especialização. Toda a minha formação foi na Santa Casa de São Paulo. E aí era meio paulistana, gosto muito de cidade ainda. Porém, para trabalhar, já há 30 anos, quase 30 anos que eu estou aqui, acho que quando eu cheguei aqui, você era estudante de medicina, sim. a gente resolveu sair de São Paulo por causa. Não dá muito trânsito, é uma vida louca, né? Já era isso há 30 anos, acho que hoje seria impossível. Ainda mais eu morando num lugar mais longe, tinha 3 empregos, então uma Então, loucura. São Paulo é uma loucura. São E meu Paulo. marido também é oftalmologista, e aí ele detestava esse tipo de vida, ele falou, a gente tem que sair daqui. Mas eu não tenho, assim, parentes no interior, eu, né, sou de São Paulo e tal. Então foi muito complicado a gente achar um lugar para ir, né? Porque você chega num lugar que você não conhece ninguém, né? Ainda mais há 30 anos atrás e tudo Uhum. mais. E aí, assim, Maringá meio que caiu, né, no nosso colo. Eu estava numa reunião do departamento de oftalmologia, eu continuava lá fazendo, eu fiz estrabismo, né, oftalmologia e depois estrabismo, e o chefe entrou na reunião e disse assim, tem um colega de uma cidade que chama Maringá, e a gente se conhecia mais ou menos assim, Maringá, né, não tinha internet na Aham. época, e do Paraná, ele fez otorrino aqui na Santa Casa, e o pai dele é oftalmo, antigo e tal, e ele gostaria de um oftalmologista lá, acho que é legal para quem quer sair de São Paulo e tal, aí nos acendeu. A gente tinha ido conhecer algumas cidades, mas eu sou muito urbana. Eu lembro que a gente foi para Dourados conhecer, Nossa Senhora. 12 horas de ônibus. Chegamos em Dourados. Quando eu desci, assim, hoje Dourados cresceu muito. Eu passei lá, nem Uhum. reconheci. Mas não tinha mais que uma sobreloja, não tinha Você prédio. já desceu, já voltou de Aí eu volta. olhei e Vai falei, aqui eu morrer. vou morrer. Mas quando eu cheguei em Maringá, Maringá é uma cidade bonita, planejada. Há 30 anos já era uma cidade grande, né? Uhum. De grande porte. E assim, já gostei da cidade de cara, assim, né? Aí nós íamos trabalhar numa clínica. Inicialmente tudo difícil, né? Antigamente, quando eu cheguei aqui, assim, as subespecialidades estavam começando. Então todo mundo fazia meio que tudo. Sim. E ao mesmo tempo ninguém trabalhava em conjunto. Então foi uma dificuldade no início de começar, hoje a gente tem internet para divulgar teu trabalho e tal. Na época Sim. não existia, então começar aquele Era trabalho boca a boca, assim, formiguinha, formiguinha, né? né? Trabalho formiguinha, eu fui trabalhar nessa clínica. Aí nós abrimos um consultório. Foi uma coisa, os planos de saúde já estavam fechados na época para ingresso, então sim, foi uma coisa meio formiguinha, aos pouquinhos, demora muito mais, né? Mas a gente vai chegando Você lá, né? chegando. Vai chegando lá. Que bom. Hoje a gente sabe que, lógico, a oftalmologia ela foi para várias partes. Eu falo que o estrabismo ele deixou hoje de ser parte integrante do exame clínico, sabe? Eu percebi isso já. Você Uhum. percebe, o pessoal vai lá, faz o exame e tal, ele pula a parte do exame de motilidade, né? Vai lá, não examina tal, não faz o teste, não faz nem o Rydberg, vamos dizer assim, na verdade, examina, testa a visão, põe lâmpada de fenda e tal. Então, a gente vê que a pessoa faz isso quando ela olha lá e vê que o paciente, ó, o paciente parece que tem um desvio, então passa então a apresentar a propedêutica para o paciente. Ó, vamos fazer o exame então para ver o que tem. Hoje, na sua prática lá, é desse jeito também, ou os seus pacientes eles já chegam assim já para você, para o estrabismo? Eu acho que durante muito tempo foi assim, o paciente chegava para fazer consulta geral, né? Eu sou de uma Uhum. geração raiz, né? Que a gente ainda faço Faz tudo, tudo, né? né? Quase tudo. Retina nunca fiz, né? Sempre, Aham. só sei saber se é normal ou não, mas do resto a gente fazia meio que tudo. E aí os pacientes de estrabismo era uma coisa que ia aparecendo numa demanda espontânea, né? Aí eu perguntava, muitas vezes tinham adultos estrábicos que achavam que não tinha como resolver, que não tinha como operar.
E ele disse, não, você pode operar um adulto com estrabismo. Então, a pessoa tinha passado a vida toda achando que se ela não tinha tratado na infância, ela nunca mais poderia tratar. Ainda tem gente que pensa isso, mas era mais comum. Então, eu é que tinha demanda. Depois, a gente começou a receber de alguns colegas, né? Começaram a encaminhar. Mas, assim, a maior demanda, eu acho que foram os pediatras. Eu tive um insight, assim, depois que eu estava um ano aqui, meio que, nossa, estou operando pouco, né? A gente que é cirurgião, se Sim, a gente começa a operar menos, você começa a ficar meio inseguro, na verdade. vai E, enferrujando, vamos dizer assim. eu comecei aí, eu ia para Umuarama para operar na clínica de um colega, e aí eu tive um insight de falar assim, bom, a primeira vez quando a criança entorta o olho, é o pediatra que vê, né? O pai e o Aham, pediatra. E eu me apresentei aos pediatras, né, dizendo que eu minha especialização e tal, mas nem uma cartinha, né, escrita, na época era assim. E assim eu comecei a receber dos pediatras, né? Então começou aquela demanda, aí um fala para o outro, aí das outras cidades. Então, um trabalho bem formiguinha mesmo, longo, né? Dos oftalmologistas. Hoje está muito mais no DNA da sim, gente, né? Você é retinólogo, eu não faço retina, eu vou te encaminhar, né? Isso é uma coisa super comum. Eu vejo os colegas novos que chegam, eu recebo muito paciente. sim. Mas no começo, quando você chega numa cidade, você vem de fora, né? As pessoas não te conhecem direito. Existia meio aquele receio de encaminhar, vou perder o paciente, né? Isso existia. Eu acho que hoje É, isso hoje não tem mudou mais, né? Hoje muito. acabou. Né? Aliás, as pessoas hoje dão às vezes graças a Deus. Ah, aquela criança gritando com estrabismo, deixa eu mandar logo, né? Mas isso era uma coisa, era normal, né? Que assim, lá em São Paulo eu já não sentia muito isso. A gente já trabalhava muito em conjunto. Aqui foi uma coisa que Foi foi demorando até que acontecendo. Eu acho que acontecesse. Eu acontecendo, também acho que demorou. amadurecendo, né? Mas tem que ser, na Tem verdade, que hoje a gente ser. não sabe tudo. Então a gente Exato. tem que. Quem fala que sabe tudo não sabe Não nada, sabe né? nada, É exatamente. Então eu verdade sempre essa. digo isso. E hoje a gente sabe que se o público maior, hoje a gente sabe que você atende tudo. Lógico, você faz cirurgia de catarata, faz consultório todo, mas a sua faixa etária hoje é Eu acho que eu vou mais dizer criança. que se você pegar um oftalmologista geral, ele não tem 50% de crianças no consultório, de forma Uhum, nenhuma. E eu acho que eu tenho de 50 a mais por cento de crianças. A uhum. gente tem estrabismo em adulto, então continuo atendendo adulto. Eu gosto muito de lente de contato, faço. Mas eu atendo muita criança, faço muito oftalmopediatria, né? Até Uhum. na minha formação, na época, a oftalmopediatria já existia nos Estados Unidos como especialidade. No Brasil, não. A gente fazia estrabismo, né? Então, hoje, todo oftalmopediatra tem que saber muito de estrabismo, que é a doença mais frequente aí na infância. Uhum. Mas eu passei, por exemplo, no segmento anterior, onde a gente fazia catarata congênita, né? Então, Sim. passou um pouquinho na plástica, então fazia ptose no começo, a gente não faz mais, né? Tem colegas que fazem isso melhor. Uhum. Mas, enfim, essa formação mais geral, e então eu tenho um consultório muito cheio de criança, até porque hoje a gente tem visto uma grande quantidade de autismo, né? Eu acho que está sendo feito mais diagnóstico, mas também a incidência aumentou. Então, são crianças que você precisa ter técnica para examinar, né? Não é só Uhum. vontade. E a gente, como atende muita criança há muitos anos, a gente acaba tendo uma técnica para examinar, para abordar uma criança, para fazer esquiascopia, né? Hoje a gente está tão acostumada com a tecnologia, com o autorrefrator, só que em criança você tem que ir lá no Não, é lá no manual, né? manual. Tem que fazer no manual para ser tudo Manual, certo. tem que segurar às vezes, Sim. sedar, raramente eu cedo, normalmente eu consigo com colaboração e a gente repetir o exame, e você tem que ver mais frequente, e tem que gostar, né? Eu gosto de atender criança, né? Pode ser cansativo, mas é uma coisa que eu gosto, Ou né? se hoje a gente sabe que existe uma. É preconizado pela Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica. Uhum. Qual a frequência do exame para as crianças? Vamos dizer Olha, assim hoje. existe hoje uma diretriz que, pelo menos o mínimo, né? No primeiro ano de vida, a criança fazer um exame oftalmológico, Uhum, sempre. Depois, aos 3 anos, esse exame deve ser repetido, desde que um ano esteja normal. uhum. E aos 5 anos, novamente, você repetir. Então, até os 5 anos, a criança tem que fazer 3 exames, né? Para a gente tentar detectar coisas que a gente pode não perceber, né? O estrabismo, o olho entorta, ainda o pai vê, ele vai levar. Mas você pode ter algumas coisas, como a catarata congênita, num teste do olhinho que o pediatra faz, pode passar desapercebido quando ela é pequena, né? Ou uma Uhum. criança tem um olho muito pequeno. Você pode ter lesões de retina, Sim, né? E principalmente a anisometropia, diferença de grau entre um olho e o outro. isso é muito importante. Eu Isso. falo que é o mais importante porque às vezes
é o grande causador de ambliopia, né? Exatamente. Então, se você não descobre numa criança, vai deixar para a criança com 6, 7 anos de idade, você sabe que já é tarde para tratar. Uhum. E essa criança com olho bom faz tudo. E 2% da população tem ambliopia por erro refracional, que você poderia ter descoberto, corrigido e passado um tampão, e enfim, recuperado a visão. Recuperada a visão. Então, 2%? 2%. Nossa senhora, se pensar numa população geral, até que é bastante, né? A cada 100 pessoas, você Nossa. pegar uma escola, 2 são ambliopes 2 por são ambliopes, né? anisometropia, e que é tratável, né? E você pode recuperar a visão do olho, né? Se explica pra gente o que que é ambliopia, qual que é o processo que envolve ambliopia? Então, ambliopia é quando você não tem nenhum defeito, na verdade, orgânico nos olhos e não existe o desenvolvimento de um dos olhos, né? Ela pode ser bilateral, mas ela é muito mais grave quando ela é num olho só. Então, por exemplo, nós falamos da diferença de grau, né? Anisometropia. Então, quando o bebê nasce, ele nasce com praticamente sem enxergar. A partir do momento do nascimento, ele é estimulado a retina e todas as funções visuais vão se estabelecer. Então, se um olho capta a imagem, ele capta separado do outro e chega no cérebro, eles são imagens muito díspares, muito diferentes, o cérebro vai deixar o olho com a visão pior de lado. Então, não vai desenvolver. E vai existindo uma atrofia a nível cerebral, né? Não é do olho. Então, a criança faz tudo, por exemplo, com o olho bom, só que o outro fica para trás. Isso foi até objeto de estudo de 2 pesquisadores, você sabe, o Rubel e Wiesel. Eles ganharam o prêmio Nobel porque eles conseguiram ver que existia uma atrofia a nível cerebral das vias ópticas. Então, é muito importante que a gente descubra isso, né? No estrabismo também existe uma ambliopia. O olho entorta, as imagens que chegam no cérebro são diferentes, e aí o cérebro, ele suprime a imagem do olho ruim e só desenvolve um. Então, uma pitose também, uma criança que nasce com a pálpebra caída num dos olhos, se ele oclui o eixo visual, ele vai ter o mesmo problema. A catarata, embora exista lesão orgânica, você pode, então vou deixar e vou operar mais tarde, quando a criança crescer. Mas ela não desenvolveu a visão, e aí você não consegue mais resolver. Então, ambliopia é um problema grave, que causa uma perda de visão muito importante. Infelizmente, às vezes a gente pega crianças com 10, 11 anos, né? Que um dia fecha um olho e fala, mãe, não enxergo desse olho, né? Um dia, uma das crianças apareceu no consultório e ela tinha uns 6 anos. Eu já olhei, ela passou no autorrefrator, que ela tinha um grau enorme no olho e nada no outro. Eu medi a visão. Quando eu tampei, ela não enxergava do outro olho e a mãe falou, menino, fala direito, né? Como é que você não tá vendo lá? Ele falou, mas mãe, é meu olho canhoto. Quer dizer, ele já tinha percebido que era ruim, mas ele era o olho esquerdo. Ele achou que a mão esquerda é mais fraca, o olho também. Né? Fazia sentido, mas não é assim, né? Então, a gente atende muito isso, é tratável, e por isso que é tão importante levar as crianças, né? Quem tem acesso a plano de saúde e tal, eu falo para os pais, se tiver a história na família, né, de algum problema, ou é um prematuro, que é mais comum a gente ter erros refrativos, se puder levar todos os anos para fazer o exame, é importante, mas se não der, pelo menos com 3 e 5 anos de idade. Uma coisa interessante que a gente vê, porque assim, qual que é o grau mais qual que é o tipo de que é grau. mais ambliopizante? É o grau positivo ou negativo? O positivo, né? A hipermetropia. O míope, como de perto, né? Quem é míope sabe que de perto enxerga bem. A criança míope, se ela tiver uma diferença para miopia, é menos ruim, porque de perto ela está usando o olho. Então ela desenvolve alguma visão e você consegue tratar mais fácil essa ambliopia. Quando é hipermetropia, as crianças normalmente são hipermétropes, né? Mas quando a hipermetropia é muito alta, e se é de um olho muito diferente do outro, ela é muito mais grave e muito mais ambliopizante. Os astigmatismos altos também, em segundo lugar, né? Levam também a uma ambliopia de mais difícil tratamento, quanto mais tarde você começar o tratamento. Verdade. E hoje a gente sabe que, às vezes, esse diagnóstico ele não acontece tão rápido, né? A mãe leva, vai, mas vê o menino Existe tá a dificuldade de exame, né? Você, no primeiro ano de vida, o teste... mas meu filho fez teste do olhinho. É que o teste do olhinho a gente não vai ver grau, né? Sim. O teste do olhinho a gente vai ver... Uma coisa importante do teste do olhinho, já que você já comentou, as mães falam muito, meu filho, ele tem um olho
juntos os dois, Tortinho. tortinho, mas Isso. é a questão daquela preguinha. Explica pra gente um Isso. pouco, pro pessoal A não gente chama de confundir. pseudoestrabismo, né? Nos orientais muito comum, né? Aham. Porque a diferença entre um olho e outro, né? Existe esse espaço maior que dá a impressão que os olhos estão para dentro. Até as mães falam, estão os dois para dentro. Eu falo, não, no estrabismo sempre tem um olho que está fixando, o olho é que desvia. Então, uma coisa assim, um testezinho muito fácil que as mães podem fazer em casa é tirar uma foto com flash. Eu sempre falo, olha com flash, né? Se o flash estiver bem no centro da pupila dos dois olhos, esse olho está alinhado, né? Às vezes a criança está olhando meio de lado, então o olho encosta aqui na preguinha e o outro, você vê a esclera, a parte branca, a mãe acha numa foto que está torto, mas ele está olhando de lado. Então, o teste do flash de tirar uma foto é bom. O segundo teste que eu falo para as mães, olha, você vê um olho parado e o outro entortando, porque os dois convergindo é normal, mas se você vê um olho parado e o outro entortando, aí você tem que levar no oftalmologista com rapidez. Outra coisa importante é que até os 6 meses de idade, todo bebê pode eventualmente entortar o olho. É muito comum, quem tem filho sabe disso. Você está dando banho, principalmente 2, 3 meses, a criança Assim, né? começa a fixar, ele fica vesguinho mesmo. Isso é considerado normal, diferente daquela criança que tem o olho totalmente torto e que ele não olha para as laterais. Aí, a partir de 4 meses, a gente já chama de estrabismo, né? Mas aquela entortadinha de vez em quando, você pode observar e avaliar até o 6º mês. A gente sabe que os estrabismos, ele tem a grande causa deles é refracional, né? Sim. E com o passar do tempo, ele pode melhorar só com o uso do óculos? A pessoa pode ficar. Sim, nem todos os estrabismos são cirúrgicos, né? O tratamento clínico, eu sempre falo para mim, nosso primeiro objetivo é recuperar a visão. E quando a criança tem o estrabismo, né, convergente para dentro, a primeira coisa que a gente vai é ver se ele tem algum tipo de grau. A gente sabe que as crianças têm hipermetropia, é normal ter. Só que se elas têm um grau mais alto, ou às vezes até o grau dentro da normalidade, a simples prescrição desse óculos pode fazer os olhos alinharem. Então, existem os estrabismos que a gente chama de acomodativos. Você passa a refração, o grau total, e esse olho fica alinhado. Não é porque ele fica alinhado que ele não tem que ser tratado. Ah, sim, importante. Explica esse negócio do grau total, grau residual, que o pessoal eles confundem muito, né? Às vezes eles chegam numa confusão, eles vão até em outro que você, porque ele não passou. Isso é super comum. É, Ele vem com 3 receitas. 3 E receitas. fala, como é que pode? Aqui está 1, aqui está 1,5, aqui está 2, né? Exato. Então, assim, como é normal as crianças terem hipermetropia, se a criança não tem estrabismo, a gente dilata a pupila. Para que a gente dilata a pupila sempre de criança? No adulto não é sempre, né? A criança é importante, pelo menos no primeiro exame, a gente dilatar a pupila, porque nós vamos paralisar aquele músculo que faz a acomodação, que é focar a imagem. Então, toda criança tem o olho mais curto que o normal, né? Toda criança normal, então ela seria hipermétrope e a imagem se formaria atrás da retina. Ele tem o olho pequeno, mas ele tem um músculo que foca. Quando a gente dilata a pupila, a gente paralisa esse músculo para a gente dosar quanto que ele tem de hipermetropia. Então, só para dar uma ideia, um bebê que vai lá no consultório para um exame de rotina, que eu dilato a pupila e eu faço o exame, é um bebê que não tem estrabismo e tal. Se ele tiver até 4, 5 graus de hipermetropia, é normal até 1 aninho de idade. Eu não vou prescrever óculos. É importante se ele tiver de um lado 1 e o outro 5. Sim. Aí é a anisometropia, tem que prescrever. Mas ele não tem estrabismo. Eu vou acompanhar, porque o olho dele vai crescendo e o grau vai diminuindo. E ele tem poder de acomodação. Se eu pego uma criança de 5 anos, que também a mãe levou para um exame de rotina, e eu dilato a pupila, ele tem os mesmos 5 graus, e às vezes a gente não percebe. E por que não se percebe grau positivo na criança? Porque eles têm capacidade de focar. Só que eles não focam o tempo todo, então eles acabam atrapalhando o desenvolvimento visual. Então é por isso que a gente tem que prescrever. E aí, prescreve tudo? Prescreve 4, 3, 2? Isso vai também um pouco de... Não tem assim, vários caminhos levam a Roma, né? Não tem um certíssimo e outro errado. Se a criança não tem estrabismo, você não tem necessidade de passar todos os 5 graus. Eu passo o que está em excesso. Normalmente a gente deixa acomodando, dependendo da idade, 1,5 grau, 2, deixa o olho trabalhando, ele tem capacidade de focar e passa o que está em excesso. Porque uma hipermetropia alta pode aumentar a chance de um estrabismo convergente por muito esforço acomodativo. E também vai fazer com que a criança, na hora que ele vai ler, ele tem que fazer um esforço maior ainda. E aí aquela criança que não gosta de ler, que se distrai, muitas vezes taxado de TDAH,
né? Que tem transtorno de déficit de atenção, é aquele espoleta que não para, que não gosta de É livrinho, porque ele não se interessa, porque ele não consegue ler. não é confortável. É lógico que ele não sabe verbalizar, mas isso pode acontecer. Então, dependendo da idade, a gente sabe que a gente pode deixar um grau residual ou não. Aí você pega um paciente adulto, se ele tem 5 graus, ele tem que usar quase tudo, né? Sim. 4, 4,5, ele já não consegue Não mais consegue focar. mais. E por isso que as mães, às vezes, eu recebo, né? Agora eu tô mais velha, eu sou aquela última que você consultada, né? Já fui ser a primeira. Ela passou em 3 médicos, todo mundo diz que tinha 7, 8 graus, e ela acha que é muito, porque essa criança assiste televisão, essa criança pinta, ela tem 3 e não consegue ficar sem. E eu falo, olha, as crianças têm uma Tem uma capacidade capacidade. grande, é diferente, né? A criança não é um adulto pequeno, né? Ele tem capacidades diferentes. Então, tudo isso é considerado. Mas, assim, você pode passar 3,5, 4 e 3 e tá todo mundo certo, né? É, na hora de escrever, você sabe disso, que às vezes a gente pode pôr o eixo cilindro positivo, cilindro negativo. Negativo. Quem olha acha que é totalmente diferente e para a gente não é diferente, né? Sil, diga uma coisa pra mim. Tem outra coisa muito importante que as mães chegam lá com aquela tampinha, que você sabe muito bem o que que é, o oclusor. Chegou lá, doutor, mas ó, meu filho tem que ficar com esse tampão aqui por quanto tempo? E aí elas se confundem, porque é interessante que ela chega lá, às vezes eu já escutei a mãe tampando o olho bom, na verdade, e deixando o olho O contrário, ruim, né? o contrário, e fez aquela confusão Inverter é toda. super comum. É. E explica pra gente o porquê de fazer o tampão e qual olho tem que fazer, a recomendação de horas de uso, como é que funciona isso? Então, a oclusão a gente faz exatamente para evitar a ambliopia que a gente comentou, né? Uhum, Então, você tem que ocluir sempre o olho bom. Então, a gente quando vai orientar, eu explico muito bem, né? E aí, às vezes, as mães se confundem com direito e esquerdo, né? uhum. Então, assim, o olho que entorta, ele não está sendo usado. Então, você tem que tampar o olho bom para estimular o olho ruim. Assim como a perna que está mais fraca, é ela que tem que fazer a fisioterapia maior, né? Sim. Então, é sempre lembrar disso. Quantas horas vai depender muito do caso. Às vezes a criança pequenininha, a gente falou do estrabismo acomodativo. A criança tem um estrabismo, você põe o óculos e o olho alinha. Mas aí eu tenho que passar tampão? Sim, porque se a criança é muito pequena, principalmente antes dos 5, 6 anos de idade, mesmo que você ponha o óculos e o olho esteja alinhado, quando ela vai tomar banho, quando ela tira o óculos, ela vai fazer algum desvio. E o cérebro tende a escolher um dos olhos como dominante. Seletivo. Então, essa criança que tem com óculos, fica com o olho alinhado, ela pode estar fazendo uma ambliopia se sobrar um micro desvio que você não percebe. Então, você tem um estrabismo acomodativo numa criança abaixo de 5, 6 anos, mesmo que for um tratamento, a gente fala, para evitar a ambliopia, você precisa pôr um tampão. Aí pode ser um tampão 2 horas por dia, alternado, ele usa os 2 olhos. Agora, quando você detecta que a criança não usa aquele olho, quando você tampa o olho bom, em casa e ela fica muito Desesperado. desesperada, ela quer fugir, ela é aquela criança que a gente tem que se preocupar. Essa criança está com ambliopia, ela não precisa informar a visão. Essa é outra dúvida que eu vejo no consultório. Mas como é que você vai, doutora, examinar uma criança e ela não sabe ler? Como é que ela vai informar a letrinha? Porque a pessoa acha que o exame é igual ao exame do Pois é, adulto. você faz lá no seu consultório lá. É. Quais são os testes mesmo? É o A Teller, gente, né? existe testes para a gente medir a visão. Quando tem estrabismo, eu nem preciso medir a visão para tratar. Eu sei que o olho que a criança usa mais é o olho de melhor visão, né? Então, o olho que está entortando, eu até falo para a mãe, olha, eu não vou operar tão rapidinho, porque eu sei agora qual olho que ela está usando. Na hora que eu alinho, ela pode começar a usar um olho mais que outro e eu tenho dificuldades em saber. Mas uma catarata congênita que não tem estrabismo, por exemplo, eu não sei como é que está indo a visão, principalmente quando ela é bilateral. Será que um olho está sendo usado mais que o outro? Eu vou ter que correr atrás do prejuízo? Não, eu quero evitar o prejuízo. E aí a gente tem alguns testes especiais para criança, né, de acuidade visual. Um dos testes que a gente tem chama Teller, né? O Teller é olhar preferencial. Então são umas plaquinhas que você conhece e de um lado ele tem um estímulo e do outro lado ele não tem nada e tem um buraquinho. E eu tenho uma sala especial para fazer isso, que eu tenho um anteparo, e eu mostro para a criança aquela placa. E essas placas são padronizadas, começa bem fácil, né? As listas preto e branco bem fáceis de Paciente. ver, e outras que vão ficando cada vez mais finos. E ela tem uma correlação com a acuidade visual da tabela que a gente usa de Snellen. Uhum. Então, eu mostro e vejo para onde a criança olha, porque isso é instintivo. Se você olhar numa parede e não tiver nada, mas tiver um pontinho escuro, e você enxergar, você olha para o pontinho. Isso é instintivo. Então, quando eu mostro, eu não sei que lado que tá.
Eu vejo o olho da criança. Ela olha para o lado e aí eu verifico. Ah, aí depois eu vou ver, mexo e ponho para outro lado e eu vejo. Não, tá. E aí eu vou vendo se está coincidente. Eu mostro e depois vejo. Depois, às vezes, eu checo, volto. A hora que a criança não escolhe mais lado, ela não está mais enxergando. Então eu sei qual que é a acuidade visual. Interessante, hein? Tem uma outra tabela que eu uso muito para criança que chama Lia Symbols. É uma tabelinha feita também que tem correlação. E hoje as crianças são muito estimuladas, né? As crianças são muito Olha espertas. tudo, já sabe de tudo. Todo. Então, essa tabelinha, ela tem uma maçãzinha, que eles chamam muito de coração, um quadradinho, uma bolinha. E eu dou na mão da criança e mando ela apontar. Então, ela não precisa nem falar. Criança tímida, criança pequenininha. Eu mostro lá na parede e ela mostra para mim o que é. E ela aponta. 2 aninhos as crianças estão fazendo isso. Interessante, hein? E aí também eu vou diminuindo até eu ver até onde está. Tem a próprio Ezinho, né, da tabela de Snellen. Crianças, eu uso muito. Eu também tenho um Ezinho que eu dou na mão dela, ela imita e mostra para mim a posição. Mas com o Lia Symbols hoje eu uso mais porque o esquerdo e direito para criança é muito complicado. 3, 4 anos eles veem espelho, né? Então eles confundem. Mas o Lia Symbols funciona muito bem. E quanto tempo leva para fazer esse exame nessas crianças aí? Então, Só falo que as mães que ficam por lá de fora do consultório, elas ficam nervosas. Mas quanto tempo Assim, demora? eu acho assim, a primeira coisa quando uma criança entra no consultório, quando é a primeira vez, essa criança entra muito assustada, né? Vai no médico, a mãe às vezes fala e tal. Primeira coisa, eu não uso branco, né? Nem avental branco. Eu uso avental colorido, né? Clarinho, às vezes, azul e tal. Eu acho que isso já quebra um pouquinho o gelo. Quando a criança entra, eu jamais olho para os pais. Meu primeiro contato visual é com a criança. Seja 2 aninhos, seja bebê, eu brinco, sorrio. Na minha mesa já tem uns bichinhos que a criança já começa a manipular. E eu tenho uma gaveta que toda vez que eu vou para o Paraguai, eu compro brinquedo. Onde eu vou, mas mãe, você vai de novo? Ah, eu vou comprar brinquedo. Mas eu gosto de comprar coisas que não quebrem, que não tem perigo, mas coisas diferentes. Então, patrulha canina está em alta. Patrulha canina, Homem-Aranha, eu tenho tudo na minha gaveta. Então, eu entrei, a criança entra meio assustada, eu chamo pelo nome, faço aquele contágio, já sorri, tem os livrinhos na minha mesa. E aí eu falo, agora a titia vai conversar com a mamãe e o papai e você vai lá naquela gaveta. Eu abro a gaveta e falo, pode tirar tudo, joga tudo no chão, não tem problema. Depois a gente cata. E aí eu já quebro muito gelo com a criança. Isso já me dá, assim, já estou lá na frente, já com a abre maioria. as portas com ele. Então, a hora que eu converso, tiro a história, até porque senão as crianças ficam pendurando nos aparelhos, né? Ela tirei a história, tá tudo certo, já sei toda a história da criança, eu peço para a mãe ou pai, quem escolher, sentar na cadeira e a gente tenta fazer a coisa lúdica, né? Então, vamos colocar na lâmpada de fenda, eu sempre olho criança na lâmpada de fenda, às vezes eu vejo coisas, né, que a gente não consegue ver olho nu, mas eu tenho que convencer a criança a colocar a cabecinha lá. Então, eu começo primeiro fazendo um cover, que é vendo se a motilidade está normal, se não tem desvios, né? Para isso eu uso palitinhos com coisa colorida, eu vou criando uma, né? Depois eu tento medir a acuidade visual para ganhar prêmio. Toda criança sabe que vai no meu consultório, sempre sai com prêmio. Já é uma metodologia, né? E aí... e assim, é uma bobeira, né? O prêmio é uma bexiga, é uma coisinha, mas que eles gostam muito e ficam esperando, né? Tem outro sabor, né, no médico. A cooperação vira outra. Era outra. E aí depois eu tenho um autorrefrator infantil, que é o Plus Optics, que Isso é uma coisa que facilitou muito. Facilitou muito, porque você não tem que, às vezes a criança, principalmente uma criança de 2 anos, é a criança mais difícil. Antes de 1, é de boa. Entre 1 e 3 anos é a criança que eu tenho mais dificuldade de acessar. É a criança que tem muito medo. Tem diferença de menino para menino? De 1 ano e 3? Eu acho que não. Acho que não. Depende da criança. Eu vejo assim, famílias que, e você, se for levar para o seu filho no oftalmologista, prepare a criança, né? Cria uma certa expectativa. Nós vamos lá, vai ser muito legal, vai ter uma máquina. Porque eles têm medo do autorrefrator. A hora que a criança põe a cabeça, que vê lá que tem balãozinho, e que cor que é. E eu falo, não, a gente vai colocar agora o Homem-Aranha. E agora quem que você quer? A menina é a princesa. E assim, aí a criança coloca, ela vai perdendo o medo, né? Sim. Nos bebês eu uso muito o autorrefrator, ele tem suas limitações, claro, mas ele me ajuda no eixo do astigmatismo, eu não chego perto, eu vou chegando perto aos poucos, né? Às vezes eu falo para a mãe, ó, tem que ter paciência, né? Hoje não vai dar, a gente vai fazer a primeira parte. Eu gosto muito de dividir a consulta, ver essa primeira parte e aí deixo para dilatar a pupila numa outra.
mas eu atendo muita gente das cidades vizinhas. Então, E tem aí que o fazer tudo pai, de a uma vez só. mãe saiu do emprego, falou, doutora, precisa ser hoje. E aí que eu conturbo minha sala de espera, né? Entendi. Então, eu atraso, mas não é porque eu chego Não, atrasado, é é porque porque é uma o consulta negócio é demorado. demorada, né? Ou se outra coisa que eu vejo assim, é de quanto em quanto tempo, por exemplo, a gente tem que falar para a mãe, né? Você fala para ó, você tem que voltar a cada 3 meses, 4 meses para trocar o óculos da criança. É. Qual que é a média de De, tempo de para tempo. essa Olha, criança poder depende um trocar? pouco, né? Se for uma criança hipermétrope e que eu fiz o primeiro exame, eu peço para voltar daí 6 meses para eu repetir. Seis Porque meses. não é um exame ainda super preciso, eu quero repetir. Eu falo para a mãe, às vezes você dilata a pupila, você não consegue pegar o grau certinho, a Sim. criança chora, não deixa pegar o colírio direito, então às vezes eu tenho que rever. Quando é uma criança maior, em que o exame foi bom e ela é hipermétrope, 1 ano, 1 ano. tranquilo. Quando é uma criança míope, cada 6 meses. 6 meses. 6 meses. Ou se falando em miopia, a gente sabe hoje que a tela faz parte do nosso cotidiano. Celular, tablet e tal. A gente sabe que, né, as crianças estão ficando míopes. Como é que você tem encarado tudo isso? Qual que é o que a Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica tem feito nesse sentido? Então, a miopia hoje virou uma epidemia mundial, né? Uhum. As crianças estão ficando mais míopes. A gente sabe que mais de 50% do grau que a gente tem, né, da miopia, hipermetropia, é genético. Mas se descobriu hoje que existem os fatores epigenéticos. Então, são fatores ambientais que estimulam que alguns genes se manifestem. Então, a gente está vendo aí pai e mãe que não tem miopia e tendo criança míope. Viu? E por que a miopia é tão grave na infância? Porque é o olho mais comprido que o normal e a criança vai crescer, né? Então, quanto mais vai crescer, maior vai ser Maior a também. miopia. E você, como retinólogo, sabe muito bem o que uma alta miopia Sim. acarreta, né? Descolamento de retina, maculopatia miópica, dentre outros, glaucoma. Então, a gente está ficando muito preocupado porque essas crianças estão ficando míopes mais cedo. E quais são esses fatores ambientais que a gente sabe que hoje tem influência? Um deles é a pouca atividade ao ar livre. Então, hoje as crianças vão para a escola muito cedo, algumas ficam o dia inteiro na escola, tem um período lá fora pequeno, muitas moram em apartamento e eles ficam muito Para se dentro de entreter, casa. tablet. Tablet, aí para ajudar, né? Uhum. Ou televisão, ou tablet, o celular hoje, né, tá cada vez ocupando mais espaço. Então, esse pouco ambiente outdoor, né, de externo, é um fator que faz o olho crescer, né? Tem algumas teorias quanto a isso, mas faz o ador. E o fato da criança ficar muito olhando de perto, né? E o que faz uma criança? Um livrinho pode até entreter, mas o que faz uma criança ficar 2, 3, 4? É o celular. Telefone, o celular, com E certeza. quanto mais cedo, maior o impacto. E eu tenho, sim, ficado, não sei se você pergunta isso quando você atende criança, mas eu pergunto, quantas horas fica no celular? E às vezes eu vejo uma criança de 3, 4 anos que fica 6 horas por dia no celular. Quer dizer, ele vai na escolinha, volta, a mãe dá o celular, deixa lá. É porque E o ele fica lá, celular para a mãe vira um descanso, um né? Você dá o descanso. celular e deixa ele E lá resolve, dormindo, lá e resolve. né? E assim, eu costumo perguntar para as mães, você deixaria seu filho de 3 anos na rua sozinho? Não, doutora, você está deixando na rua do mundo, É né? verdade. Você está deixando, porque lá eles são muito espertos, Tem acesso a eles vão tudo. entrando, eles entram no TikTok, às vezes, né, Muito boa essa, são sim. acessados, são coisas, assim, gravíssimas, né? Então, a sociedade tem uma diretriz que é de 0 a 2 anos, nada de eletrônicos, nada. Eu falo para a mãe, quando você precisar muito, liga a TV, que pelo menos é mais 0 a longe. 2 anos, zero Zero. tela. Zero tela. De 2 a 5 anos, no máximo 1 hora por dia. Mas assim, falo para a mãe, o celular, ele é um vício. Nós que usamos, adultos, já somos assim, né? A gente fica sem celular, fica meio perdido. Se você der todo dia 1 hora, essa criança vai viciar e depois você não vai conseguir controlar. Então eu peço para as mães, olha, até 1 hora, mas tenta evitar, né? Tenta colocar na TV essa 1 hora, evitar que seja celular, que ela fique sozinha lá e manipulando. É vídeo, eles gostam muito nessa idade de Vídeo. vídeos. Bota o vídeo na TV, né? Mas tem 1 hora que você tem que desligar tudo, porque a criança não vai brincar lá ao ar livre, não vai brincar com os brinquedos, tiver alguma coisa se tiver estimulando alguma coisa ela, né? lá. E a gente está falando do olho, mas é uma coisa grave Sim. para todo o desenvolvimento cognitivo, para o desenvolvimento de linguagem, social, né? Então a gente É um tem que. prejuízo enorme, né? Exatamente.
Sil, e outra coisa que assim, até eu mandei um paciente para você, filho de um grande amigo, só a respeito da síndrome de Early. Síndrome de Early. Early, um negócio que o pessoal fala muito, que fala, ah, tem o déficit de atenção, TDAH, aí o pessoal, não, é síndrome de Early. O que que você acha hoje da síndrome de Early? É uma Então, coisa que ainda é é um muito assunto controverso, espinhoso, é né? bem controverso. Na verdade, a síndrome de Early, ou chamada dislexia visual, é, foi descrita por uma americana, em que, eu acho que ela é psicopedagoga, ela não é oftalmologista, em que certas crianças tinham algumas características. Fotofobia, dor de cabeça, não é muito comum em criança isso. Uhum. Crianças que tinham algum problema com bola, não é uma criança que tenha muitas habilidades com bola. Assim, uma série de fatores, né? Algumas descreviam que as letras dançavam na leitura, crianças que, sim, que tinham um outro desenvolvimento normal, mas na parte visual, na hora de leitura, tinham muita dificuldade. O fundo branco, né? Você fala que o Isso, fundo fundo muito ficava muito branco. branco, então, assim, uma série de características, não vou te enumerar todas, mas enfim, Uhum. são muitas. E aí ela propôs que se essas crianças usassem filtros medicinais, não lente colorida, mas filtros medicinais, e aí existe uma combinação, essa criança tinha uma melhora nessa performance. Isso tudo tem uma teoria da via magnocelular, parvocelular, enfim, é muito específico aqui. Quando foi lançado e algumas clínicas começaram a fazer, aqui no Brasil tinha um centro em Belo Horizonte, né, com Uhum. 2 colegas que faziam e tudo mais, se começou a ter um grande movimento dentro da comunidade científica e acabou tendo um trabalho, não é no Brasil, fora daqui, em que eles testaram esses filtros nas crianças que tinham essas alterações e concluíram que esses filtros não eram efetivos. Existe muita controvérsia, porque existe uma crítica que esse trabalho acabou colocando junto não só crianças com síndrome de Early, mas com Queria. microtropia, com outras alterações, né? Entendi. Então, isso é bem controverso dentro da medicina. Eu gosto sempre que tem alguma coisa assim de ir no curso, de saber, né? Eu, particularmente, não uso os filtros, mas tem gente séria que usa e tem gente que sente melhora. Hoje tem outra coisa que chama os prismas ativos, chama SDP, falando que essas mesmas alterações, elas seriam uma síndrome de disfunção postural. E aí se colocam os prismas de pequeno tamanho na lente do Na lente óculos, do óculos. melhoraria a parte postural e também os sintomas. Então, tem muita coisa que a gente tem que estudar, né? Eu acho que Entendi. isso é científico, às vezes é difícil você isolar um sistema, é difícil, mas é uma coisa que tem que estudar e tem gente que tem bons resultados, né? A gente, Uhum. agora, a comunidade, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria não reconhece esses tratamentos É como por isso que eu tô efetivos, como perguntando para terapia você, visual. porque realmente é uma coisa que às vezes chega, você mesmo recebe, pessoal. Doutora, mas falaram que meu filho tem isso, aquilo, então, para você dar a volta naquilo e explicar que É não é do jeito, é complicado, né? complicado, né? Mas foi muito Tem gente boa. que usa o filtro e que sente melhora, que os pais sentem melhora. Acho que é importante, é lógico, a gente sempre procurar. Mas isso que é importante que você falou, né? Tem outras coisas além disso para que você chegue Com no diagnóstico. certeza, você tem que descartar, né, que não tenha alguma outra Outra coisa coisa. associada, e às vezes você tem, né, e também não achar que, assim, isso vai resolver, né, a gente às vezes vê uns vídeos, nossa, colocou, mudou a vida, acabou todo o problema que tinha, a gente sabe que Não a é coisa assim, não é né? milagrosa, né, nem o tratamento é assim, né. Sim. Ou se outra coisa eu ia perguntar, estrabismo no adulto que precisa de cirurgia, vamos dizer assim, uma pessoa, é que eu recebo muito, às vezes, né, sabe que a pessoa perdeu o olho por algum motivo, ou um descolamento de retina, ficou com desvio Desviou para fora. ocular, ou então ficou com uma cicatriz coro-retiniana. Existe a possibilidade De alinhar. de alinhar esses Sim, olhos? existe a possibilidade. Um olho que tem baixa visão ou que, né, deixou de enxergar, ele tende a desviar para fora, né? Fazer um desvio Uhum. divergente. Quer dizer, além do trauma de não enxergar daquele olho, ainda tem que Ainda ficar fica marcado, né? Vamos dizer marcado, né? assim. Todo mundo tem que perceber e saber disso. Então, o estrabismo, ele pode ser tratado, né, na idade adulta. Hoje a gente tem tido um aumento na incidência de estrabismo no adulto. Porque a Interessante. gente tem vivido mais, então a gente pede, muitas vezes você também pega, né? Uhum. Pacientes idosos que começam a ter diplopia, visão dupla,
Isso pode acontecer por uma alteração no colágeno, nas estruturas perioculares. Um paciente automíope, o olho cresce tanto que ele começa a sair fora do cone muscular, ele faz uma ET fixa enorme. O próprio automíope tem um estrabismo convergente que é mais comum nele. Estrabismos associados ao uso abusivo de eletrônicos, quer dizer, mais uma coisa que pode acontecer, a criança fica muito, o adulto, o jovem, muito na frente da tela e o olho começa a ter diplopia para longe, quer dizer, o olho fica com um desvio convergente. Até, eu pegava assim, um estrabismo desse do adulto, um a cada 2 anos, uma vez por ano. Acho que desde a pandemia até agora, desse estrabismo associado ao uso abusivo de eletrônicos, eu operei uns 18. 18? 18. A menor 13 anos e o mais velho 30. Aí você vai ver, todos usam mais de 4, 5 horas por dia de eletrônico, né? Que é facinho usar, né? Então, olha como essa coisa tá penetrando na nossa vida e ninguém está percebendo. Muito interessante, eu não sabia que chegou nesse grau. É lógico, hoje eu falei para uma criança, né, que tem um estrabismo acomodativo, você não pode usar demais, porque você já tem uma propensão. Então, para você, a tua amiga pode usar 10 horas e não ficar estrábica, mas você pode descompensar, teu olho está retinho, você fica vesga, né? Eu falo assim para adolescente, ver se ela assusta. Então, assim, alguns pacientes já tinham uma microtropia, alguma coisa que descompensa, mas está ficando mais frequente, né? Pelo uso abusivo, né? O uso abusivo, não é pelo uso, simplesmente. Sil, tem outra coisa que eu mando, tem muitos pacientes que eu mando lá para você, que eu sei que você faz muito bem, que é a visão subnormal, né? Explica o pessoal um pouquinho o que é visão subnormal, que às vezes a gente fala, o pessoal fica, meu Deus, o que será que é isso, né? O oftalmologista, falei, Então, conta um pouco pra gente da visão subnormal. Então, a visão subnormal é uma especialidade que trata de pacientes que têm uma baixa visão, né? Essa baixa visão ela pode ser leve, aí um óculos resolve, mas ela pode ser uma baixa visão bastante importante, né? Ter menos que 30% de visão, 40% de visão. São pessoas, e são crianças ou adultos, que têm muita dificuldade de fazer as suas tarefas diárias. Leitura, ler uma letra menor, assistir TV, numa criança estudar, né? Que é muito importante. Então, lesões de retina congênita, a mesma catarata congênita se for bilateral, se bem não tratada. Enfim, a gente tem uma enormidade de doenças. Então, a gente tem alguns recursos ópticos, diferentes do óculos normal, que pode ajudar essas crianças, esses adultos a ter uma performance e levar a sua vida, né? Assim como aquele que tem dificuldade de andar usa uma bengala e tudo mais, você pode usar um recurso óptico diferente. Então, para longe, o que a gente usa muito na infância são as telelupas. Então, é uma lupinha manual em que aumenta muito. Eu já vi mãe assim chorar, né? Porque a criança não consegue ver a primeira linha lá, né? Que a gente coloca, e você coloca a telelupa e ela vai até a última linha, né? Porque ele magnifica a imagem, né? 3, 5, 8 vezes, dependendo do problema da criança. E as crianças, elas aceitam muito isso, é fácil para elas. Muito fácil. Para perto, as crianças geralmente não precisam muito disso. A gente precisa de orientações para a escola. Então, às vezes, orientações simples, de, por exemplo, não usar um lápis 2 normal, né? Número 2. Usar um HB ou um 6B, que é mais preto, num fundo branco, já faz com que a criança consiga, porque a criança consegue focar. Já no adulto, a gente usa mais recursos ópticos para perto. Então, o adulto precisa ler, precisa fazer suas atividades. Aí você tem óculos esferoprismáticos, né? Por que tem que ter prisma no óculos? Porque você põe uma lente muito grossa, com bastante grau, como se fosse uma lupa, e aí você tem que ir muito próximo. E aí o olho converge demais e cansa. Então, a gente põe o prisma para que não tenha que acomodar, não tenha que, né, fazer uma convergência muito grande. Tem lupas manuais, tem sistemas de vídeo em que a gente foca, né, dentro do livro, do caderno, e ele foca na televisão, né, como se fosse uma câmera. A gente tem uma série de recursos que a pessoa pode levar a vida dela normalmente, um deficiente visual. Tenho crianças aí que eu atendi quando cheguei aqui, pequenininhas, que são psicopedagogas, assim, contadora, eu tenho uma que ela é diretora de um... Legal, né? Ela fez tudo, né? Com um pouquinho mais de dificuldade, a gente tem que ajudar, mas esses recursos ajudam muito.
Maravilha. E quanto tempo leva uma consulta? Se eu sempre digo, pessoal, vocês vão com calma e ligam lá, falam pela, vou marcar consulta e visão subnormal, porque eu sei que é diferente. A Você gente marca precisa poucos de mais pacientes por tempo, período, exato. né? Porque normalmente você precisa fazer o exame completo, eu preciso ver qual que é a refração do paciente, mesmo que o óculos não ajude, eu preciso saber a refração, entender o problema dele, e aí a gente vai passar para os recursos ópticos. Eu tenho uma ortoptista que vem na clínica, né, a Solange, Excelente, que precisei dos serviços dela, ela é muito boa, ela é atendeu muito experiente. Ela muito não boa. mora aqui em Maringá, mas ela vem a cada 2 meses. Excelente. Ela mede os estrabismos para mim, né? Ela é uma profissional de nível superior, mas não é uma Muito. médica, não é oftalmologista. E ela trabalha muito com o subnormal. Ela faz 1 hora. O paciente tem 1 hora para fazer. Uhum. Então, quando eu vejo que é uma coisa que não é muito simples, né? Eu faço o mais básico, até porque eu não tenho tempo para fazer tudo isso. Eu peço para marcar com ela que ela vai 1 hora, ela tem todos esses recursos, ela coloca, ela testa por paciente, para ele também não sair comprando coisas que têm seu custo elevado às Elevado, né? vezes e sem usar depois. Então ela testa antes. Maravilha.